Neste momento, damos início a um evento que vem marcando com sucesso e louvor a preparação dos vestibulares da UENG, o encontro com o autor. Trata-se de uma feliz e oportuna iniciativa gestada na Pró-Reitoria de Ensino e especificamente na coordenação da antiga COPEPS, na pessoa da professora Marley Fernandes. Iniciativa esta que acertadamente buscou, na aproximação leitor-autor, uma forma de estímulo à leitura, além de valorizar, dentre as obras da literatura nacional escolhidas para o vestibular, uma obra de escritor mineiro. Esse importante evento, no presente ano, também compôs a pauta do Instituto AOCP, com sede em Maringá, atual gestor do vestibular UENG 2018, que acolheu, com sabedoria e gentileza, a oportuna e significativa ideia, planejando e executando este encontro com o autor. Neste sentido, dentro dos propósitos que originaram o evento, recebemos hoje, com prazer e admiração, o escritor Carlos Herculano Lopes, autor de A Dança dos Cabelos, obra indicada para o vestibular desse ano. Por isso, reverenciamos e agradecemos a sua importante presença neste evento com uma salva de palmas. A seguir, faremos como introdução uma breve apresentação do autor e sua obra, com a certeza de que o encontro de hoje represente para todos uma oportunidade enriquecedora do conhecimento advindo da prática da leitura. Alguns dados biográficos. Aqui observo que, rapidamente, a gente vai traçar alguns dados do Carlos, né? A biografia dele já é muito conhecida, já foi falado pelo senhor reitor também alguma coisa, de modo que pouca coisa a gente vai falar aqui também, para não nos ocuparmos com algo que talvez vocês possam também pesquisar, que estão lá no Google, na Wikipédia, vocês vê também muita coisa a respeito do Carlos Herculano Lopes. A brevidade com que a gente vai passar isso se deve exatamente ao ponto principal, que é o encontro com o autor, né? Para não retardarmos isso. Carlos Herculano Lopes é mineiro, nascido na cidade de Coluna, no Vale do Rio Doce, de onde se mudou para Belo Horizonte aos 11 anos de idade. É o primeiro filho de uma família tendo como irmãs 7 mulheres. Em Belo Horizonte, estuda no Colégio Arnaldo, o mesmo colégio onde, décadas antes, estudara Carlos Drummond de Andrade. A vida iria levá-lo a percorrer, como poeta, as trilhas da literatura. Forma-se no curso superior de jornalismo na PUC Minas e, ainda estudante desse curso, inicia-se na carreira jornalística, tendo trabalhado no Jornal de Minas e depois no Estado de Minas. Nesse período, acumula importantes experiências com a escrita e com o conhecimento do mundo. Paralelamente ao jornalismo, Carlos Herculano inicia sua produção literária em 1980 e 82 e publica em edições independentes seus primeiros livros de contos, respectivamente O Sol nas Paredes e Memórias da Sede. Como produções independentes, essas obras são vendidas pelo próprio autor em bares, restaurantes, faculdades, aqui e em São Paulo. Com esse contato direto com o leitor, Herculano repete a experiência da chamada geração do mimeógrafo, que nos anos 70 também vendiam, em feiras, bares e restaurantes, suas poesias em papéis, passados em mimeógrafos a álcool, máquina de uso comum na época. Em 1984, o autor publica seu primeiro, em 1987, o autor publica o seu primeiro romance, A Dança dos Cabelos.
e se consagra com o reconhecimento da crítica, recebendo o prêmio Destaque Literário conferido pela Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. Em seguida, lança o segundo romance, Sombras de Julho, obra também premiada como melhor romance na 5ª Bienal Nestlé de Literatura Brasileira. Esses 2 romances iniciais ganham grande repercussão no público leitor e despertam o interesse da crítica literária em geral, especialmente das universidades, que passam a adotar nos seus vestibulares, a partir dos anos 90, as obras de Carlos Herculano. A produção de mais romances, crônicas e contos foram construindo a trilha literária do nosso autor convidado. Aqui há que se destacar o fato de 2 de seus romances, Sombras de Julho e O Vestido, ganharem versões cinematográficas. No caso do Vestido, trata-se de obra inspirada no poema de Carlos Drummond de Andrade, O Caso do Vestido, de cuja leitura o autor produziu um roteiro para cinema, depois transformado em romance. Assim, Carlos Herculano percorre o caminho de novas experiências de linguagem, pois que estabelece uma rica cadeia de inter-relações de gêneros, o que a crítica chama de traduções intersemióticas, em que um poema se transforma em roteiro e em filme, para finalmente também se transformar em um romance. Com esses traços biográficos bastante sucintos e até dispersos, passamos agora a um rápido painel de A Dança dos Cabelos, para não fugirmos do principal objetivo deste encontro, que é o de propiciar a conversa direta entre autor e leitores. E não nos detivemos em análises profundas dos tópicos a seguir, que talvez possam servir de alguma forma de referência ao objetivo central desse encontro. A obra como um clássico. Ítalo Calvino, na sua obra Para Ler os Clássicos, ele emite a seguinte opinião a respeito de um clássico. Clássico é uma obra que ainda não terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Nada mais pertinente para a Dança dos Cabelos, onde circulam temáticas inaugurais para a época do contexto de sua produção, uma inovação no enfoque temático que aponta, por exemplo, para questões como direitos da mulher, violência doméstica e social, desigualdades sociais, dentre outras, que com certeza não terminaram de dizer àquela época, estando presentes nos dias atuais, e que ainda nos dias atuais ainda não terminaram de dizer. Por outro lado, o mesmo Ítalo Calvino considera a literatura um jogo, e vem dele mesmo a visão de que o autor do romance, como estratégia narrativa, propõe ao leitor o desafio de ordenar os fatos, os episódios narrados, então representados, às vezes, de forma caótica, sem as conexões de sequência episódica e de tempo. Esse jogo pode ser, de alguma forma, observado em outros gêneros literários, como a poesia, e com significativa incidência nos grandes autores do romance policial, onde muitas vezes o leitor se vê num tabuleiro de questões sobre a autoria do crime, e esse jogo investigativo se prolonga até o capítulo final. Em Dança dos Cabelos, constata-se desde as primeiras páginas a presença de um jogo estrutural em que vão se revezando em livre fluxo de memória e de consciência vozes de 3 Isauras, avó, mãe e filha, que têm como interlocutores os respectivos parceiros, também com o mesmo nome de Antônio. Esse fluxo livre, como um vendaval, derruba as cadeias da lógica sequencial dos episódios e mistura constantemente os sujeitos dos discursos.
Cabe, portanto, ao leitor a tentativa de organizar essas vozes, atribuindo-lhes identidade e sequência narrativa. Aí está o jogo proposto. Por isso, a Dança dos Cabelos é obra reveladora de um autor talentoso na arte de contar histórias e, como tal, adota a estrutura do chamado romance moderno, que tem como próceres nomes consagrados da literatura universal, como é o caso de Marcel Proust, em Busca do Tempo Perdido, e Machado de Assis, principalmente em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essas obras estão centradas na tentativa de recuperação de um tempo passado. Assim como eles, Herculano estrutura seu enfoque narrativo em vozes do fluxo de consciência e de memória, operando uma frequente fusão de diferentes níveis temporais, vozes da avó, da mãe e da filha, que vão se soltando, ou melhor, que vão soltando as tranças dos cabelos, metáfora de seus conteúdos internos, e fazendo essas tranças dançarem, metáfora de toda a ruptura com a sequência lógica e temporal, através de paralelismo e superposição de vozes. A expressão do discurso feminino é outro importante painel que eu coloco aqui na obra do Carlos Herculano. Em A Dança dos Cabelos, nota-se desde o início o uso de uma temática narrativa em que a voz do narrador desaparece, deixando fluir tão somente as vozes das três Isauras, que buscam a todo tempo expressar suas agruras num caminho constante da busca de sua identidade. Como em todo o texto, o romance apresenta vozes que se expressam, mas também vozes que se desdobram em falas que se calam. Ou seja, por um lado, as vozes internas desse fluxo de consciência e memória expõem os seus dilemas, os dilemas das Isauras, e seus sofrimentos. Mas, por outro, tais vozes deixam um silêncio loquaz, onde se aponta não só a situação das personagens como mulheres e esposas, como ainda se estendem à violência doméstica, ao extremo sistema patriarcal de que foram vítimas e a toda uma situação social, política, econômica e até religiosa que se formava ao redor delas, numa clara fotografia da época. Como afirma Adriana de Campos Bussi em sua dissertação de mestrado sobre a dança dos cabelos, nenhuma obra resulta apenas de uma opinião individual, restrita tão somente a um universo, mas assume o caráter constitutivo de uma sociedade cujos valores morais, éticos e sociais legitimam o conflito vivenciado pelas personagens, no caso, as três Isauras. Outro ponto aqui é o final, para acabar, é sobre o regionalismo e mineiridade e, ao mesmo tempo, universalidade da obra. O romance apresenta uma significativa passagem quando descreve a imagem de um espelho estilhaçado, o que se constitui como importante símbolo na obra. O espelho consegue, afinal, reunir as três imagens das personagens centrais. Mas, ao mesmo tempo, ao ser quebrado, ele passa a promover jogos especulares em que o enfoque da narração produz estilhaços que ampliam e modificam tais imagens, abrangendo universos que transcendem as próprias situações expostas nessas falas das Isauras. Assim, numa primeira tomada, pode-se observar que as vozes internas das Isauras se espalham em outras vozes externas, configurando um contexto sombrio e problemático em que elas se inserem, além de revelarem em outras vozes que, embora silenciosas, trazem a percepção do país e de um mundo do pós-guerra, ainda perdidos, confusos e, sobretudo, herdeiros da violência da guerra, da dominação política, da disputa dos poderes políticos
do extremo atraso e da carência de igualdade social e econômica. Dessa forma, observa-se que a fotografia flagrada no do interior mineiro, de uma região das Minas Gerais, se redimensiona, trazendo imagem de um Brasil e de um mundo em conflito. Por outro lado, as próprias vozes interiores de 3 mulheres de uma região mineira em busca de uma identidade não deixam de espelhar nos seus discursos a busca do ser humano universal, também na mesma busca, na mesma procura. Afinal, o contexto interior dessas 3 mulheres se repete em outras pessoas, não só em Santa Marta, que é o espaço, um dos espaços mencionados na obra, né? Mas em outras regiões e cidades do país e em torno do mundo todo. Para concluir, um escritor não é um mero contador de histórias inventadas, pois que sua escrita se origina de suas próprias vivências e observações de outros, mundo afora. Não é à toa que Carlos Herculano é o ocupante da poltrona 29 do ônibus que o leva frequentemente a Coluna, sua cidade, de onde ele, com sua cadernetinha de anotações a tiracolo, observa paisagens, homens, ouve relatos, causos e tudo mais. E essa viagem regional à Coluna é apenas parte de outras viagens do autor, que conhece grande parte do Brasil, além de outros países como Argentina, Espanha e Portugal. Na verdade, o trabalho do escritor em tantas histórias ouvidas, observadas ou mesmo vivenciadas, tantas paisagens e circunstâncias envolvendo tantas pessoas e lugares, é o de fazer a mediação entre todo esse rico material de seu álbum de fotografias do mundo e as páginas da literatura. Um trabalho árduo, pois que, em toda essa mediação, há o toque mágico da arte literária que ele pratica com esmero e dedicação. Neste sentido, o menino... Isso aí é um dado biográfico, né? Um menino que cortava pedras para a construção da igrejinha de sua terra se amplia no homem escritor, lapidador de palavras pedras, com as quais constrói templos do saber através de narrativas que nos propiciam perspectivas para o autoconhecimento e para a significação do mundo que nos rodeia. São essas as minhas palavras de introdução. Obrigado. Bom, gente, boa noite a todos. Estou aqui com a minha mão gelada. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de aqui cumprimentar o... Estão ouvindo bem? Não é cumprimentar o reitor de João Moraes, não é o reitor da UENG, que me honra com a presença dele nessa noite aqui de quase chuva, né? Talvez esteja até chovendo essa noite de dezembro, quase final de ano, de João Moraes, meu colega de geração, embora eu seja um pouco mais velho, acho que bem mais velho que ele, mas colega de sonhos, colega de início de vida aqui em Belo Horizonte, ele chegando no Vale de Jequitinhonha, eu chegando de Coluna, com os mesmos sonhos, com os mesmos anseios, com as mesmas vontades de ser alguém na vida, porque quem deixa a sua terra, igual muitos de vocês aí, deixa com o objetivo de conseguir alguma coisa, de melhorar um pouco do que foi, do que foram os pais, do que foram as gerações passadas. Não é? Cumprimento a professora Elizabeth, né, em nome da qual cumprimento toda a comissão do vestibular, que me honrou com a
indicação de A Dança dos Cabelos, que é um livro muito importante na minha vida e, principalmente, me proporcionou uma possibilidade muito grande, que foi reler esse livro, porque, na realidade, eu nunca mais tinha relido esse livro. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande em reler as minhas obras. Eu escrevo, reescrevo, quantas vezes forem necessários os meus livros, mas depois que eles são publicados, eu não leio mais. A Dança dos Cabelos é um livro que nasceu por um acaso. Em 1968, eu não sou muito bom de lembrar datas, eu me mudei para Belo Horizonte. Foi em dezembro de 1968. Eu ainda morava em Coluna. Em 1964, quando os militares tomaram o poder, no golpe militar que durou 21 anos, eu passei a minha juventude praticamente toda na ditadura, eu entrei para o grupo escolar em Coluna, e até hoje eu sei cantar todos os hinos militares, aquela coisa toda que a gente passou a fazer parte do cotidiano da gente. Coluna é uma cidade muito pequena, ainda é uma cidade muito pequena até hoje, cidade que hoje, no perímetro urbano, se tiver, deve ter seus 7.000 habitantes no máximo. Quando eu era criança, era uma cidade, imagino, que devia ter seus 1.000 habitantes e pouco. Era o que hoje se convencionou chamar do Brasil Profundo, né? Uma cidade pobre, muito pobre, do Vale do Rio Doce. Coluna é a última cidade do Vale do Rio Doce. De 15 quilômetros para cima, começa o Vale do Jequitinhonha. Ali eu fui criado, meu pai tinha uma pequena fazenda, minha mãe era uma professora primária, meu pai se chamava Herculano de Oliveira Lopes. Por coincidência, sou simbolicamente ligado ao ENG há muitos anos. O meu pai foi um farmacêutico prático a vida inteira. Durante 50 anos, a única referência de medicina, vamos dizer, que existia em Coluna era o meu pai com a sua pequena farmacinha. O meu pai aprendeu a trabalhar em farmácia, professor de João, com o senhor Rui Pimenta, pai do professor Luiz Pimenta. O senhor Rui era de Pintos, distrito de São João Evangelista, a família Pimenta, que deu tantos homens importantes e mulheres importantes à cultura e à política de Minas Gerais, eram de Pintos. O seu Rui foi farmacêutico em várias cidades daquela região e foi também farmacêutico em Coluna. E o meu pai, criança, começou a trabalhar com ele ali, limpando a farmácia e fazendo uma outra coisa, ajudando ali o seu Rui. E ali o meu pai aprendeu o ofício, que foi farmacêutico prático a vida inteira, que dentro dos limites dele, ele foi a única referência médica que existiu em Coluna durante 50 anos. Eu fui criado nesse ambiente. Coluna, uma cidade, não tinha luz, tinha uma luzinha de motor que apagava às 9 horas da noite, não tinha água encanada, não tinha calçamento, não tinha hospital. Ali não tinha nada, mas tinha uma vida também muito intensa, uma vida com todos os seus problemas, com todas as suas angústias, todas a sua violência, da violência do Vale do Rio Doce, mas uma cidade também onde eu tive uma infância muito boa, uma infância com meus amigos, uma infância pegando passarinho, uma infância nadando no rio, aquela coisa toda que faz um menino de cidade pequena. Tinha os meus carneiros, tinha os meus cavalinhos, enfim. E em 1967, eu me lembro, um dia eu falei para minha mãe, e as nossas famílias de Coluna, as nossas famílias antigas, todas vieram de Diamantina, Cerro, Datas, Mendanha. Eram todas famílias que trabalhavam com ouro, com garimpo, com ouro, com diamante. Mais ou menos 1870, por aí, com a decadência total do ouro e do diamante, a maioria das famílias que colonizaram o Vale do Rio Doce vieram de Diamantina. Já não deu mais para lá e foram para o Vale do Rio Doce, como foi o caso das minhas famílias, que foram oriundos do ouro, dos garimpos e tal, e com a quebradeira geral foram tentar a vida no Vale do Rio Doce, onde minha família está ainda até hoje. Eu sempre gostei muito de ouro, não
para ter ouro, não para ser garimpeiro, não é para ter umas correntinhas e tal, mas a gente nem isso pode ter mais hoje, não é verdade? E em 1967, eu me lembro, eu falei com a minha mãe: mamãe, eu vou escrever um livro. E a minha mãe sempre me incentivou muito a ler. Em Coluna a gente lia muito, por incrível que pareça. Tinha uma biblioteca na escola onde eu estudei, chamava Escola Professora Heroína Torres, hoje Escolas Reunidas de Coluna. Eu li muito ali. E a minha mãe me comprou muitas coleções, comprava coleções, José Mauro Vasconcelos, Monteiro Lobato, uma coleção genial chamada Revistas Curiosidades. E eu me lembro, talvez em 1967 isso aconteceu. Eu falei com a mamãe: mamãe, eu vou escrever um livro. Você vai escrever um livro, meu filho? Então eu vou te dar um caderno, vou comprar para você as canetas, enfim. Ela comprou e eu comecei a escrever, realmente, comecei a escrever um livro que se chama O Estilingue, História de um Menino. Hoje está publicado pela editora da UFMG, com ilustrações de Marcelo Leles, uma coisa mais linda esse livrinho. E depois eu acabo de contar a história dele. Me formei no curso primário, em 1968, não tinha outra opção para os meninos da minha região, se fosse um caso de prosseguir os estudos, ou irem estudar internos nos colégios da região, que, no caso, seria os colégios Diamantina ou o Colégio Conceição de Mato Dentro, ou então vir para Belo Horizonte. Foi o que acabou acontecendo comigo. Um tio muito generoso chamado Joaquim Aguiar me convidou aos meus pais, disse que eu poderia morar na casa dele. Eu cheguei aqui em BH em um dezembro como esse, de 1968, vim de caminhão com meus tios, traziam queijo e galinha para vender aqui, eram comerciantes de queijo na Avenida Santos Dumont. Chovia tanto, que a gente gastou 3 dias para chegar aqui em BH. Nunca me esqueço disso, assim. Caminhão puxado por carro de boi, por corrente. Foi uma grande aventura aquela viagem ali. Cheguei em BH, um menino, com forte sotaque, que a gente era chamado de baiano no Colégio Arnaldo, e fui estudar no Colégio Arnaldo, que na época era um colégio de muita referência aqui em Belo Horizonte. Ainda é um colégio muito tradicional, mas naquela época não existiam tantos colégios como existem hoje. E no Arnaldo eu tive uma grande oportunidade, que foi a grande, fantástica biblioteca que tinha no Colégio Arnaldo. O Arnaldo, até hoje, é um colégio dirigido pelos padres do Verbo Divino, que é uma congregação alemã. Na minha época, ainda existiam muitos padres alemães, foram professores meus, enfim. No Arnaldo, caiu nas minhas mãos, por um acaso, um livro. Esse livro foi um divisor de água para mim. Eu gosto muito de contar essa história. Caiu nas minhas mãos um livro chamado Tropas e Boiadas. Eu tinha 12 anos, mais ou menos. 13 anos. Um livro chamado Tropas e Boiadas, de um escritor chamado Hugo de Carvalho Ramos. Esse era um escritor goiano, que esse moço suicidou, parece com 27, 28 anos. E eu li aquele livro com muito encantamento, porque aquele livro, as coisas que ele falava no livro, as histórias de fazenda, as histórias de rio, as histórias das aventuras dele, as histórias passadas numa cidade pequena, eram as mesmas que eu tinha vivido. Aí eu pensei: se esse moço escreveu, eu também posso escrever, não é verdade? Eu posso também escrever. E continuei escrevendo esse meu livrinho, O Estilingue, até que chegou um momento, que eu não sei porquê, eu deixei esse livrinho de lado e comecei a escrever um outro livro. Comecei a escrever um outro livro, um livro de contos, que veio a ser o meu primeiro livro, que se chama O Sol nas Paredes, que foi publicado por conta própria em 1980, esse livro, ainda na época da ditadura, como o professor falou. Foi um livro que a gente vendia de bar em bar, vendia de mão em mão, naquela época da juventude, aí, muita experiência fantástica para mim. O Sol nas Paredes me mostrou que o mundo não gira ao redor do umbigo da gente. Foi muito bacana para mim escrever aquele livro, Sol nas Paredes, um livro ainda hermético, um livro fechado, um livro bem parecido com o regime que a gente vivia, né? Em 1968, quando eu cheguei aqui, o general Costa e Silva
assinou o ato institucional número 5, né, o famoso AI-5, que foi o golpe dentro do golpe, né, que fechou mesmo, fechou o regime. Aí a ditadura militar começou, foi aí para valer a ditadura pesada, começou em 1968. 1970, 1972, os padres do Colégio Arnaldo mandaram recepcionar o general Emílio Médici. Estava chegando aqui em Belo Horizonte para o Sesc Centenário da Independência. Os 150 anos da independência do Brasil, o esquife com os restos mortais de Dom Pedro I vieram de Portugal e percorreram todas as capitais brasileiras. Aqui em Belo Horizonte ficou no Palácio das Artes ali. Nós fomos para recepcionar o general Médici, Afonso Pena fechada, aquela quantidade de papel picado. Parou um Landau preto, aquele carrão da presidência, parou bem em frente onde a gente estava, assim, com as bandeirinhas do Brasil e tal. Desceu aquele homenzarrão aí, o general Médici. Esse foi o tempo que eu vivi aqui em Belo Horizonte. Bem, mas também um tempo de descobertas, um tempo de leituras. Publiquei esse meu primeiro livro, que foi O Sol nas Paredes. E nessa época eu já trabalhava no jornal Estado de Minas. E eu entrei para o jornalismo muito novo, que eu me formei com 21 anos. Com 18 anos eu já estava trabalhando no Jornal de Minas, depois eu fui para o Estado de Minas. Aí começa a minha história com a dança dos cabelos. Fazendo essa introdução breve aqui, para não ficar muito cansativo e para eu não me perder muito aqui. Sempre se falou na minha família, essa começa a minha história com a dança dos cabelos. Sempre se contou na tradição oral da minha família, das minhas famílias, essa história da minha família, da minha mãe, que é toda uma família portuguesa que veio para Minas Gerais, para o Vale do Jequitinhonha, aí, Diamantina, Mendanha, Cerro, como eu já disse, em busca do ouro, né? Em busca da riqueza, em busca de melhorar a vida. Sempre se falou na minha família, a história oral da minha família, que a minha tetra-avó era uma índia. E eu escutava isso com muito encantamento quando eu era menino, ser neto de uma índia, né? Uma coisa assim, impressionante, né? E contava-se essas histórias dessa minha tetravó, cujo nome eu não sei, mas a filha dela, a minha trisavó, essa eu sei o nome, porque a minha mãe morreu no ano passado e deixou muita coisa escrita. Ela se chamava Maria Josefina Ferreira Carneiro de Aguiar e Sá. Antigamente as pessoas tinham um nome muito grande. Eu não herdei nenhum nome dela, que eu assino Oliveira Lopes, mas eu sou todas essas famílias. Se contava muito que essa minha trisavó, essa minha tetravó era índia, sabe-se lá por quê. Ela casou com esse meu tetravô, que era um português, né? Devia ser daqueles portugueses ignorantes, sabe lá como se casou com ela, ou se ela foi obrigada a se casar com esse homem, ou se foi à força. Isso eu não sei, não é isso. Também a minha mãe não sabia para me contar, e se soube, não quis contar. Mas essa história foi muito contada na minha família, que essa mulher teve muitos filhos, talvez 14, 15 filhos, e um dia ela encheu a paciência, ela não quis mais viver com aquele homem, entrou dentro de uma canoa e desceu o rio Jequitinhonha abaixo. Essa memória, essa imagem ficou muito forte na minha cabeça, na minha infância, e eu sempre pensei muito nisso. Em 1981, eu passei um período em 1982, 3 meses após a Guerra das Malvinas, eu passei um período na Argentina. Eu fiquei uns 3 meses lá e convivi muito com soldados, com meninos que tinham sido obrigados a ir para a guerra, aquela guerra insana, se é que existe alguma guerra que não seja insana, que a Argentina declarou à Inglaterra, a famosa Guerra das Malvinas, 1982, mandou para a Guerra das Malvinas os meninos pobres das províncias do norte, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, enfim, igual acontece em todas as guerras. E eu tive a oportunidade de conviver muito com esses rapazes, em praças de Buenos Aires, nas viagens que eu fiz, com esses rapazes que tinham voltado na guerra completamente desesperançados. Muitos perderam pernas não por
por causa de tiro, porque faziam as trincheiras, minava a água gelada do Atlântico Sul, simplesmente gangrenava a perna dos meninos e tinham que cortar as pernas. Convivi especialmente com um que ficou muito meu amigo, se chamava Eduardo Rolando Córdoba. Nunca esqueci desse rapaz, ficamos muito amigos. Ele não tinha uma perna e a gente conversou muito nessas praças e ruas de Buenos Aires. Essa história também da Guerra das Malvinas me impressionou muito. E, principalmente, morreram, só para encerrar esse assunto da guerra, muito mais rapazes depois de suicídio do que em combate. É impressionante, assim, as cicatrizes que ficaram. Muito mais argentinos depois suicidaram do que os que morreram em combate. Isso também me marcou muito nesse período que eu passei na Argentina. Eu volto, 1983, mais ou menos. Eu vivia numa república na rua Araxá, aqui no Colégio Batista. E eu tinha uma namorada que eu gostava muito dela. E ela tinha terminado o namoro comigo. E eu fiquei muito apaixonado com aquilo, mas ela tinha toda a razão de terminar o namoro por questões que não vêm ao caso aqui, mas Belo Horizonte é uma cidade muito pequena, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não tomei os cuidados necessários e acabei dançando nessa moça que eu gostava muito. Então, eu estava, e tem uma terceira história que o meu pai me contava, de um homem que ele conheceu, que teve um problema na perna, que também teve a perna gangrenada, não como foi os soldados, os ticos da Guerra das Malvinas. Mas o homem foi para o hospital e disseram para ele: nós precisamos de cortar a sua perna, para você continuar sobrevivendo. Meu pai, como farmacêutico, sabia essa história, me contou. O homem falou: não, eu sem minha perna, eu não quero viver, eu não deixo cortar minha perna, eu vou morrer. Não aceitou cortar a perna dele e morreu. Essas histórias todas foram me impressionando. E me impressionava muito quando eu era menino. As mulheres mineiras sempre me impressionaram muito, não é? Eu tinha uma espécie de um fetiche muito grande por tranças. Eu adorava ver mulher de tranças, assim. Eu adorava ver mulheres com trança e brincos de coco e ouro. Um brinco que foi muito famoso na minha região. Eu adorava ver os brincos de coco e ouro. Depois tive a oportunidade de escrever uma crônica no estado de Minas, uma das crônicas que mais fez sucesso lá, que chamava Brincos de Coco e Ouro. Então eu estava nessa República da Rua Araxá, com essa carga toda de histórias na minha cabeça, e eu já tinha lido muito, eu sempre gostei de ler muito. Eu li muito a literatura hispano-americana, porque como a ditadura censurou muitos autores brasileiros, muitos, Inácio Loyola Brandão, Rubem Fonseca, tantos e tantos que foram censurados na época da ditadura, as músicas de Chico Buarque, enfim, que a gente não podia ler os autores, isso era suprido aqui, na minha geração, pelos autores dos países vizinhos, os argentinos, Jorge Luiz Borges, Luiz Cortázar, Ernesto Sábato, os peruanos, César Vallejo, Manuel Escorça, boliviano Ciro Alegria, só lembrando alguns aqui, o fantástico escritor mexicano Juan Rulfo, escrevendo os livros mais geniais do mundo, Pedro Páramo, o Planalto em Chamas, Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, os cubanos Alejo Carpentier e José Lezama Lima, e tantos outros que eu li a exaustão e que me influenciou muito. Nesse contexto, eu ainda universitário, em 1982, final de 82, início de 83, um dia eu estava sozinho na República, era um carnaval, me veio, essa moça tinha terminado o namoro comigo, eu não tinha dinheiro para viajar, estava completamente abandonado. E me veio uma ideia de escrever um livro onde eu fizesse uma homenagem para as mulheres de Minas Gerais, para as mulheres antigas de Minas Gerais, porque eu sempre achei Minas um grande matriarcado, né? Embora seja um estado muito machista, como machista e conservador, é todo o Brasil e é toda a América Latina, que eu já viajei muito por aí, eu conheço muito bem essa realidade, Minas particularmente, mas as mulheres aqui em Minas sempre tiveram um papel muito forte
As mulheres aqui sempre foram muito fortes. Debaixo do pano, no fundo da cozinha, a mulher sempre mandou muito em Minas Gerais. E coincidiu-se que eu venho de uma família de 7 mulheres. Eu sou o único homem de uma família de 7 mulheres. Eu sou o filho mais velho e depois eu tive 7 irmãs. A minha mãe era uma matriarca e uma mulher muito forte, muito especial, teve uma influência muito grande na minha vida. Me veio essa ideia de escrever um livro. Eu estava aí com 1983, não sei quantos anos, eu sou de 1956, 20 e pouquinhos. Um livro que eu fizesse uma homenagem a essas mulheres mineiras que eu tinha conhecido. Essas mulheres de trança, muitas que eu conheci, que eu convivi, minhas avós, minha mãe, minhas tias, aquelas mulheres. Eu me lembro que às vezes se perguntavam a mim, quantos filhos a comadre Iracema tem? A Iracema, minha mãe, eu falava, lá em casa nós somos 8. Quantas vezes eu escutei a resposta, só isso? 8 filhos não era nada. A minha mãe com 30 anos já tinha, 31 anos, tinha 8 filhos, né? Hoje eu vejo uma menina de 30 anos, eu falo, minha mãe com 30 anos tinha 8 filhos, né? Trabalhando o dia inteiro, professora, por isso que de vez em quando tinha que bater na gente mesmo, né? Dava uma surra aí, né? Enfim, porque senão não aguentava o tranco. Bem, mas para escrever esse livro, para escrever um livro sobre a história dessas mulheres, algumas que eu já tinha conhecido na intimidade, como a moça que tinha terminado o namoro comigo, mas para escrever, isso só a juventude e de certa forma, a pureza e uma certa inocência permite. Hoje eu não conseguiria fazer isso. Eu pensei e decidi, para eu escrever um livro sobre as mulheres, eu tenho que escrever um livro como se eu fosse uma mulher. Aí eu estava com toda aquela carga daquele namoro recém-terminado, com todo aquele cheiro da mulher no meu corpo, com do corpo dela, todo aquele sentimento dela dentro do meu corpo. E a história dessas mulheres todas que eu tinha conhecido na minha vida, essas matriarcas, essas senhoras, essas mulheres sofridas, essas mulheres caladas, essas mulheres oprimidas, ao mesmo tempo, essas mulheres fortes que eu tinha conhecido, eu pensei, eu tenho que escrever um livro como se eu fosse uma mulher. E foi o que eu fiz. Eu comecei a escrever. Fui escrevendo e pensava, eu me lembro, mas se eu estou nervosa, eu tô chata, eu tô muito irritada, é sempre que eu vou ficar menstruada. Essa namorada tinha vezes que ela falava comigo, não precisa nem de olhar para mim. Era assim, todo daquele jeito. Aí, existe uma dor maior do que uma mãe perder um filho? Não deve existir uma dor maior. A natureza não foi feita para a mãe enterrar o filho, não é verdade? E quantas mães, não é? Se alguém aqui já perdeu um filho, me desculpa, mas assim, não existe dor maior no mundo do que uma mãe perder o filho. E eu presenciei isso muito, muitas mães perderam um filho. Eu vi o sofrimento no rosto das mães que perderam filhos. E eu fui introjetando isso tudo, e fui escrevendo, e fui reescrevendo, mas eu não pensava em escrever um romance. Eu não tinha estrutura para aquilo, nenhuma estrutura para escrever um romance. A minha ideia era escrever histórias sobre essas mulheres que eu tinha conhecido. Só que a coisa foi se entrelaçando. E eu fui dando nome a essas mulheres de Isaura. E fui dando nome àqueles personagens masculinos de Antônio. E um dia eu tinha uma amiga muito querida, hoje ela mora no Canadá, poeta, professora de literatura, Rita Spechit. Um dia eu pedi a Rita Spechit e falei, Rita, eu estou escrevendo umas histórias sobre mulheres, você podia ler essa história para mim? Dá uma lida nesse livro para mim. Aí ela leu e falou comigo, cara, você está escrevendo um romance. Eu assustei, falei, como eu estou escrevendo um romance? Eu não tenho estrutura para escrever um romance. Mas ela falou, não, vai em frente, continua, você está escrevendo um romance. Aí eu encarei de vez. Aí eu me lembrei. Não é verdade? Se Jorge Amado escreveu o primeiro romance dele com 19 anos, Raquel de Queiroz também escreveu 15, uma menina, ela era uma menina.
tantos outros. Aí eu pensei, bem, se eles escreveram, por que eu também não posso escrever? Não é verdade? Como diz o grande poema de José Hernández, né, o clássico da literatura argentina, Martim Fierro, se muitos outros cantam, eu também quero cantar, né? Eu acho isso uma beleza, esse verso, né? Nasci como nasce o peixe nas profundezas do mar. Ninguém me fará recuar, e nem os fantasmas me espantam. E se muitos outros cantam, eu também quero cantar. Minha glória é ser tão livre como é livre o passarinho. Nunca farei o meu ninho onde há tanto que sofrer. E quando o meu voo erguer, eu hei de erguê-lo sozinho. E eu, por um acaso, na Argentina, tinha caído na minha mão Martim Fierro. Esse poema maravilhoso. Olha que coisa mais linda, né? Se muitos outros cantam, eu também quero cantar, não é? Aí eu pensei, se o Jorge Amado escreveu, se Raquel de Queiroz escreveu, se todos os outros escreveram, eu também vou escrever. E escrevi esse livro, A Dança dos Cabelos. Escrevi esse romance desse jeito, por Deus, estou sendo o mais sincero possível. Escrevi esse livro no espanto, na emoção, na pureza dos 24 anos. Aí, como a literatura, ela é imprevisível igual à vida, não é? A literatura fascina tanto, o futebol fascina tanto, porque é imprevisível igual à vida, né? Pode dar certo, como pode não dar, né? O jogo pode se reverter aos 45 minutos, não é verdade? Dá um pênalti, você marca o gol e ganha o campeonato. A literatura é a mesma coisa. Esse livro, ele terminou, ele foi escrito, acabou. Eu entrei com ele no concurso, que foi o prêmio Guimarães Rosa, que é hoje o grande prêmio Minas de Cultura aí. E ganhei esse prêmio. Ganhei esse prêmio com A Dança dos Cabelos, isso em 1984. Já não me lembro quais eram os jurados. Eu vim tentando lembrar quando eu vim aqui, mas já não me lembro. Ganhei esse prêmio, que foi um incentivo tremendo para mim. Eu já tinha ganhado um outro prêmio com outro livro meu chamado Memórias da Sede, em 1980, eu tinha ganhado o Prêmio Cidade de Belo Horizonte. E ganhei em 1984 com A Dança dos Cabelos. Só que aconteceu o seguinte, ninguém queria publicar o livro. Aí que eu digo o que é a imprevisibilidade da vida, o que é a hora certa, o que é o momento certo, o que é a sorte. O caminho que esse livro foi trilhando foi o seguinte, eu mandei esse livro para 8 editoras. Todas as editoras recusaram ele com palavras bem lacônicas, agradecendo o envio, mas nosso catálogo já está preenchido para o ano, vamos tentar o ano que vem e tal. Eu já estava desanimando, eu já estava, como diz no Vale do Rio Doce, esmorecendo com esse livro, já estava ficando esmorecido, quando um dia eu fui apresentado a Rose Marie Muraro, a grande sexóloga, escritora fantástica, por Afonso Borges, meu querido amigo do Projeto Sempre um Papo, que eu conheço desde a época que conheço Dijon. E o Afonso Borges me apresentou para a Rose Marie Muraro e falou com ela, ele tem um livro, Rose, ele ganhou um prêmio e ele tem um livro chamado A Dança dos Cabelos, que ele escreve como se ele fosse uma mulher. O Afonso deu uma grande tacada para mim, né? Porque a Rose, feminista, sexóloga, aquela história toda, né? Época da ditadura, um homem escreveu como se fosse uma mulher, tá? Chico Buarque fazendo as músicas, e a Rose falou, deixa eu ver, menino, deixa eu ver esse livro. E a Rose tinha um problema de visão terrível, né? Um óculos fundo de garrafa. Aí ela começou a ler assim, na minha frente, assim, e falou, mas foi você que escreveu isso? Ela leu umas 4 páginas, você é uma criança. Eu falei, não, fui eu que escrevi. Ela falou, olha, eu vou levar o livro para o Rio e te telefono. Ela levou esse livro para o Rio. Aí, há uma semana, ela me ligou, eu vou publicar seu livro. Vou publicar seu livro é muito bom, seu livro é genial, que isso, que aquilo. Eu nem acreditava de estar ouvindo aquilo de Rose Marie Muraro, não é? Ela publicou o livro por uma editora que se chamava Espaço e Tempo, uma editora, pequena editora do Rio de Janeiro. Bem, o livro foi publicado em 1984, começou a fazer uma carreirazinha, tiveram algumas matérias nos grandes jornais de Rio e São Paulo, e aconteceu que em 1987 eu ganhei com ele um outro prêmio nacional, foi o Prêmio Lei Sarney, como autor revelação em 1987. Deu uma outra guinada muito boa para o livro. E, enfim, ele foi seguindo o caminho dele. Em 1990,
Em 93, ele foi indicado para o vestibular da UFMG, que foi uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. Enfim, essa é a história de A Dança dos Cabelos, que é o meu romance, não digo que eu mais gosto. Eu tenho 5 romances publicados, tenho 15 livros publicados. Ele é o meu primeiro romance, o meu segundo livro. É o livro meu mais reconhecido, vamos dizer, pela academia. Eu estava mostrando aos professores várias dissertações de doutorado, de mestrado sobre ele. E é um livro que eu li como leitor, né? Não é esse nosso bate-papo aqui, sou eu como leitor, um livro que eu tive a oportunidade de ler ontem. Eu reli ontem. Tinha 35 anos que eu não lia esse livro, eu não sabia. Eu falei para a professora Marley, quando ela me ligou, professora, você vai me pôr no aperto? Eu nunca mais li o meu livro. Ah, não, Carlos, pelo amor de Deus, dá um jeito e leia, e releia o livro. Então, eu reli esse livro, mas eu juro que eu reli com encantamento. Voltei à minha juventude, não é? Como voltei olhando para vocês aqui, meninos aqui, meninas, todos tão bonitos, podem ser meus filhos, alguns até meus netos aí. Estou me vendo aqui em 1975, quando eu fui fazer vestibular e assisti uma palestra de Murilo Rubião, que um livro dele, Pirotécnico Zacarias, tinha caído no vestibular. E eu estou me vendo aqui e hoje vocês me ouvindo falar dessa história de A Dança dos Cabelos. Para concluir, e se não fica muito tarde, a gente toma muito tempo de vocês e vocês podem me perguntar o que quiserem, eu vou responder com o meu coração, mas vou responder como um leitor. Eu não posso ser o analista desse livro, eu falo com toda sinceridade, não posso. Sou um leitor desse livro. Um leitor, eu tenho 61 anos, eu escrevi ele com 24. Então, já tem muito tempo, não é verdade? Aí, alguns anos atrás, uns 4 anos, para concluir, eu resolvi doar o meu acervo todo para o acervo dos escritores mineiros da UFMG, que eu trabalhei a vida inteira em cadernos de cultura de jornais, do Jornal de Minas e em 2 fases, 24 anos no estado de Minas. E um dia eu fui fazer uma reportagem sobre o acervo dos escritores mineiros na UFMG e fiquei encantado com o acervo. Aí eu propus ao diretor do acervo, professor Vandermeer Miranda, de doar o meu acervo. De coisas fantásticas, sem nenhuma modéstia. Eu falei para ele, Wander, ninguém em Minas Gerais nos últimos 30 anos tem tanto de literatura mineira, livros autografados, igual eu tenho. Não pelos meus belos olhos, porque eu trabalhei a vida toda em caderno de cultura de jornal e os autores levavam para mim, as editoras mandavam. E eu tenho um orgulho muito grande aqui de estar na companhia de Fernando Sabino. Eu era para ter falado isso no início, eu escutei. Fernando Sabino foi muito meu amigo, podia ser meu pai, mas foi meu amigo. Nós viajamos muito juntos pelo Brasil afora. Tinham 2 projetos, Minas Além das Gerais e tinha Estado de Minas grandes escritores. Nesses projetos eu tive a oportunidade de viajar muito com Fernando Sabino. E se eu escrevi o livro, o meu romance, um dos meus romances hoje mais lidos, que é o Vestido, sobre o qual o professor Agostinho fez uma referência, baseado no poema lindo, o clássico do Drummond chamado Casa do Vestido, eu devo essa história a Fernando Sabino. Eu devo isso ao Fernando Sabino. Veja bem, a gente estava na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Fernando Sabino, Roberto Drummond e eu. Eu ali, ninguém me conhecia. O Roberto já conhecido e o Fernando Sabino famoso. Roberto me chamou no canto e falou, vem circulando aqui, a história é a seguinte. Roberto esperto, mineirão, né? Você fala primeiro, porque ninguém te conhece. Você fala pouco. Depois eu falo. Não vão deixar Fernando Sabino falar primeiro, não, senão nós estamos perdidos. Aí nós demos um jeito. Eu falei primeiro, contei um pouquinho da minha história e tal. Depois o Roberto Drummond pegou, falou. Aí Fernando Sabino pegou o microfone e pronto, acabou. O Roberto Drummond tinha toda razão. Contou caso e fez aquela onda toda e todo mundo amou, e, enfim. Depois daquela palestra, daquele encontro, nós fomos para um restaurante. E um outro romance meu chamado Sombras de Júlio já tinha sido filmado. Aí o Paulo Thiago, um diretor, se aproximou de mim e falou, Herculano, eu li na Folha de São Paulo que vocês vinham aqui hoje na Biblioteca Mário de Andrade, e eu vim aqui para te conhecer, porque eu já li os seus romances e gostei muito.
E o Fernando Sabino estava do lado, assim, na mesa do restaurante. Estava eu, Paulo Thiago, Fernando Sabino e Roberto Drummond, assim, na frente. E o Luiz Fernando imediato. Aí o Paulo Thiago disse, eu li A Dança dos Cabelos, eu li O Último Conhaque, eu li Sombra de Julho, gostei muito dos seus livros. E eu sonho, e o Fernando Sabino tomando uísque, eu sonho em filmar um poema do Carlos Drummond de Andrade chamado Casa do Vestido. E eu vim aqui, cara, para te convidar para você escrever o argumento dessa história para mim. Eu confesso para vocês que eu nem sabia o que era argumento. Eu nunca fui ligado a cinema assim, só para, não como estudioso, sempre assistindo muitos filmes, gostando, mas nunca tinha estudado cinema. Aí eu falei para ele, mas o que é um argumento, cara? Ele falou, o que é isso, cara? O argumento é o seguinte, porra, eu quero filmar o poema. O poema é pequeno. Eu te convido para você inventar uma história em cima do poema para eu ter argumento, para eu poder filmar. Fernando Sabino calado, escutando. Aí eu falei para ele, ô Paulo, pelo amor de Deus, rapaz, você acha que eu tenho atrevimento de pegar um poema de Carlos Drummond de Andrade e escrever sobre um romance, uma história em cima do poema do Carlos Drummond de Andrade? Aí o Fernando Sabino entrou no assunto, bateu no meu ombro e falou assim, pode aceitar sim, Herculano, você consegue sim. Além do mais, você vai ganhar um dinheirinho. Você vai ganhar um bom dinheirinho, ainda falou assim, você vai ganhar um bom dinheirinho. Aí foi quando eu assumi o atrevimento, não é? Voltando ao poema do Martim Fiel, se muitos outros cantam, eu também posso cantar, eu também quero cantar. Escrevi o livro, escrevi o Vestido, que foi uma experiência única, fantástica também na minha vida, onde eu dei vozes a mulheres também. Não é verdade que as duas mulheres, a história da mulher que pede a outra para transar com o marido dela, coisa mais inusitada, né? Mas eu parti do seguinte argumento íntimo. Ela se conhecia tanto, a autoestima dela era tão grande, que ela falou assim, ela conhecia o marido que ela tinha, ela conhecia o homem na sua fragilidade. Ela falou, deixa o menino aí andar uns tempos, depois ele volta. Não é verdade? Deixa ele quebrar a cabeça por aí. Exatamente. Foi lá, pediu a outra, né? Eu não tenho amor por ele, né? Mas posso ficar com ele se a senhora fizer gosto, né? Posso ter uma aventurazinha com ele aí. Só que ele se apaixonou pelo cara, né? Ao depois amor pegou, né? Mas ele só gostava de mim como eu era dantes, né? Aí tem aquela cena linda, né? Dele voltando para a mulher, ela toda cheia de si, né? Enfim, eu escrevi esse livro. E, para resumir, para a gente passar para aqui um bate-papo, eu trabalhei durante tantos anos no estado de Minas e durante 15 anos eu fui cronista. Durante 15 anos eu escrevi uma crônica por semana no estado de Minas. Foi uma grande aventura na minha vida. A crônica me fez me transformar em outra pessoa, mais simples, mais humilde, tendo mais paciência para ouvir o outro, né? Cada um tem sua história, né? Cada um de nós que estamos aqui tem uma história diferente, uma história única, uma história que é só nossa, segredos que são só nossos, esperanças que são só nossas, amores que são só nossos, né? Realizações que são só nossas, frustrações que são só nossas, né? Cada um de nós é um universo único, fechado, indivisível, que a gente divide com muito pouca gente. E a crônica, ela me ensinou tudo isso, principalmente a ouvir, né? A ver o anseio do outro, a perceber um olhar. A crônica me ensinou isso, o olhar. Uma vez me perguntaram o que é a crônica. A crônica é um olhar. Eu olho para a Marli aqui, com a minha prática, eu olho para o professor, olho para aquela moça ali. Eu escrevo uma crônica, escrevo assim, mas eu aprendi isso, foi no duro dia a dia do jornalismo e na humildade da observação. Um dia eu entrei dentro do ônibus, eu sempre ando de ônibus, eu não sei dirigir. A vida inteira andei de ônibus. Estava num ônibus circular, o amarelinho. Por sorte, a minha cadeira estava vazia, entra uma mulher fardada, uma mulher negra, alta, assim, aquela coisa mais linda do mundo, um coque, né, que os militares usam, arma na cintura, né? Olhei para ela assim, ela sentou do meu lado, até ela viu que eu estava meio
meio abobado, assim, olhando para ela. Aí ela olhou para mim assim, sorriu assim, sabe? Aí eu olhei para ela e falei, olha, você vai me desculpar, mas você é a soldada mais linda que eu já vi na minha vida. Aí ela abriu aquele sorriso orgulhoso e falou assim, soldada não, aqui, ó, sargenta. Sargento. Eu falei, ô sargento, me desculpe, enfim. Aí, fui conversando com ela, aí a menina foi se abrindo para mim, ela era sargenta, não é? E estava fazendo cursinho, prestando vestibular, e estava noiva, e aí ela foi contando. E eu, como cronista, eu fui dando corda para ela, porque eu estava precisando escrever uma crônica. Você entendeu? Além de eu ter tido aquela paixão momentânea por ela, né? Eu fui e dando corda para ela. Até que nós nos despedimos, eu perguntei para ela assim, ô sargenta, sargento, qual é o seu quartel? Aí ela riu, né? Me deu a mão, nos despedimos. Eu escrevi uma crônica chamada Beleza Fardada. A crônica explodiu em Belo Horizonte, no meio militar, né? E tem um coronel amigo meu que é meio gago, né? Ele me ligou e falou assim, Herculano, qual é mesmo o quartel da beldade? Eu falei, ô coronel, eu não sabia, eu não soube, infelizmente, mas também se soubesse eu não ia te contar. Então a crônica me permitiu isso. E, agora para encerrar mesmo, eu sempre quis ter a minha fazendinha, o meu pedacinho de terra, que eu fui criado numa fazendazinha, que sempre quis ter o meu pedacinho de terra. Acabei comprando lá em Coluna mesmo um pedaço de terra, que foi herança das minhas irmãs, aquela coisa familiar antiga, enfim. E como eu precisava de gerir a terra, de ir administrando eu sempre vou e volto para lá de ônibus. E eu vou na poltrona 27, não por nenhuma superstição, mas por uma questão de pesquisa dos americanos. Se você anda no ônibus do lado contrário do motorista, no meio do ônibus, é um lugar mais seguro. Mas o mais seguro mesmo é a 24, 31 e 28. Eu fiquei especialista em ônibus. Mas aí eu quis escrever um livro, poltrona 27, o 7 é um número cabalístico, né? Enfim, um dia eu cheguei de madrugada lá em casa, em Coluna, e pensei, gente, eu ouço tantas histórias dentro desse ônibus, tanta coisa. Eu pego o ônibus de Carbonita ou Itamarandíba, e ali assenta aquele gente simples ali, igual a gente mesmo, do Rio Doce ali, do Jequitinhonha, a pessoa com 10 minutos já contou a vida dela toda para você. Aí eu fui anotando em um bloquinho as histórias que me interessavam. Quando eu estava sozinho, eu me lembrando da minha vida, as histórias que meu pai contava, minha mãe contava, as histórias antigas principalmente, as minhas histórias, meus anseios, minhas vontades, e escrevi esse meu último romance, que é o Poltrona 27. E, ao propor ao professor Vandermeer Miranda doar o meu arquivo para o UFMG, ele falou comigo assim, Herculano, aqui só tem morto. Eu falei, não tem problema, Wander, todos eram meus amigos, eu já fico com um pé aí dentro. E quando eu morrer, só buscar o resto lá em casa. Já vou deixar avisado para minha mulher, para ela vai ser um alívio tirar aquela quantidade de livro. Aí já estão Fernando Sabino, Ciro dos Anjos, Wander Piroli, Oswaldo França Júnior, Adão Ventura, Dona Lúcia Machado de Almeida, quando eu ganhei o primeiro prêmio, ela foi jurada. Eu fui visitá-la aqui na Praça da Liberdade. Essa história é muito boa. Ela quis me conhecer, Dona Lúcia, a grande dama, Dona Lúcia Machado de Almeida, né? A primeira casa rica que eu entrei aqui em Belo Horizonte, né? Vamos dizer assim, de uma família tradicional e quatrocentona de Belo Horizonte, foi da Dona Lúcia Machado de Almeida, aqui naquele prédio ali da Praça da Liberdade, prédio de Niemeyer. Sala dela toda decorada de Portinari, de Cavalcante ali, eu fiquei encantado. Ela me serviu um licor de piqui. Eu tinha 23 anos, com aquele sotaque, né? Ela me perguntou de onde eu era. Na hora da despedida, ela me abraçou e falou comigo assim, você é um homem muito bonito. Eu fiquei encabulado, muito obrigado. Hoje é que eu fico imaginando, né? Ela devia ter o quê ali, os seus
45, 50 anos talvez, eu tinha 20 e poucos, né? E tenho essa lembrança de Dona Lúcia Machado de Almeida. Aí eu falei com o Wander Miranda: Wander, pode ficar tranquilo, eu vou doar o meu acervo, porque a maioria dos mortos que estão aí eram meus amigos. Eu já fico aqui como semi-morto. Quando eu morrer, acabar de morrer, busca o resto e pronto. Nessa confusão, para entregar, eu entreguei para eles 5.000 e tantos livros, cartas. Eu sou ainda da época das cartas. Tinha cartas de Jorge Amado, cartas de Carlos Drummond de Andrade, desses autores antigos todos. Fernando Sabino me deu todos os livros dele autografados, Antônio Calado, Raquel de Queiroz. Eu entreguei para eles realmente um acervo fantástico, sem nenhuma modéstia. Fabuloso. Se eu fosse vender, valia muito dinheiro aquilo. Aí, e eu sempre, a vida inteira, me perguntava: onde está o meu livrinho? Onde está o meu estilingue? Onde está o meu livrinho? Perdi meu livrinho. Que sacanagem, perdi meu livrinho. Vocês não podem acreditar, só de eu recontar isso aqui eu fico emocionado. Eu procurando as minhas coisas para entregar, eu não tenho quase nada da minha memória pessoal hoje mais em casa. Agora, depois da morte da minha mãe, eu tenho algumas outras coisas que eu vou entregar para o UFMG. Eu vi uma pastinha perdida no fundo de uma gaveta, assim, amarela, já toda enferrujada. Eu falei: o que será aquilo? Aí eu peguei, o professor Agostinho: está o meu livrinho lá intacto. Intacto. O estilingue, Histórias de um Menino. Eu, desde que meu pai tinha morrido, eu não tinha chorado mais, eu abri a boca a chorar. Aquela coisa mais linda. Um livro que foi escrito até os meus 13 anos. Até os meus 13, porque depois eu larguei de lado, achei que estava muito ruim, larguei aquilo de lado. E foi a minha sorte. Aí eu mostrei ao Wander, ele falou: vamos publicar aqui imediatamente. Aí o que eu fiz? Eu revisitei, igual a Alicia Brant e a Helena Morley fez com a minha vida de menina. Eu revisitei e publiquei. Se algum dia vocês tiverem a oportunidade de ler o meu livrinho Estilingue, História de Menino, eu vou ficar na maior felicidade. Aqui eu encerro então, gente, porque senão eu fico falando demais, fico com um monólogo, fica muito desagradável. E eu passo a conversa para vocês. Fiquem à vontade, perguntem o que vocês quiserem. Eu respondo com o maior prazer, deixando claro aqui o seguinte: que eu não sou o analista da minha obra, não posso ser, e não tenho essa pretensão. Eu respondo como autor, não é? E como primeiro leitor e o último leitor de A Dança dos Cabelos, porque eu reli ontem, depois de 30 e tantos anos, e eu reli com encantamento, eu reli com felicidade, para o meu limite de um menino daquela época, de um rapaz provinciano que conhecia pouquíssimo da vida. Eu acho que teve bom. Aí eu ia lendo e pensando: se fosse hoje eu tinha feito isso, tinha acrescentado isso, tinha feito aquilo. Talvez teria perdido e não teria dado em nada, né? Então, a história de A Dança dos Cabelos, e um resumo mais ou menos sucinto da minha vida, e é isso. Eu, há 2 anos, larguei o jornalismo, deixei o jornalismo. Já estava muito querendo deixar o jornalismo. Já comecei muito novo, mas eu já tinha tirado 6 meses de licença no estado de Minas, que eu não estava aguentando mais fazer aquelas mesmas matérias. Mas você ser mandado embora de um emprego, eu nunca tinha sido mandado embora de um emprego. É uma baixa estima desgraçada. Você fica doido para sair, mas quando me chamaram para conversar, que eu fui ser mandado embora, mas me deu uma tristeza. Um luto. Aí eu fiquei tão triste nos primeiros 2 meses, fui mandado embora do meu emprego, doido para sair. Aí você ser mandado embora do emprego é igual uma doença terminal de um parente querido, né? Você vê aquele sofrimento, aí você fica doido para morrer. Na hora que morre, você abre a boca a chorar, né? Então, assim, o que aconteceu comigo em ser mandado embora do emprego foi isso. Um luto durou mais ou menos uns 2, 3 meses. Depois aconteceu comigo, igual eu li a biografia do Marechal Deodoro da Fonseca, agora para encerrar mesmo, né? Quando ele foi obrigado a assinar a carta renúncia dele à presidência da República, ele escreveu uma frase assim: acaba de ser alforriado o último escravo da nação. A história eu gosto muito da história, eu gosto muito mais da história do que da literatura. A história do Marechal Deodoro da Fonseca é fantástica.
A mãe dele chamava Ana Fonseca, era uma alagoana. Estourou-se a Guerra do Paraguai, não é? Que durou de dezembro de 1865, dezembro de 1864 a 1870. Ela mandou todos os filhos para a guerra. Ela, a Ana Fonseca, a mãe do Marechal Deodoro, mandou não só ele, como os outros filhos, todos os 5 filhos dela, foram para a guerra. Olha que história. E durante o período que durou a guerra, ela não dormiu na cama. Ela dormiu no chão, em sacrifício para que os filhos não morressem. Enfim, existem tantas coisas fabulosas na história que às vezes passam despercebidas, né? Então, eu encerro aqui, nem sei porquê, falando essa história do Marechal Deodoro da Fonseca, que acabou de ser alforriado, o último escravo da nação. Aí, depois que passou o meu luto de ter sido mandado embora do emprego, eu pude retomar minha vida, vou retomar a minha literatura, que andou um pouco esquecida em decorrência, não esquecida, abandonada de lado, em decorrência do trabalho. Que eu chegava no estado de Minas, à medida que você vai envelhecendo, as responsabilidades vão aumentando, porque você fica mais experiente, você escreve melhor, você tem mais informação, você sabe mais das coisas. Então eu chegava lá 9 da manhã, estava saindo às 8h30 da noite, chegava em casa morto de cansado, não queria nem saber de escrever. E agora eu estou podendo receber convites, viajar, falando dos meus livros, e ter mais ou menos aí um pouco mais de vida, mais tranquilo, né? Poder ir à coluna, ficar na minha terrinha lá, montado nos meus cavalos, tratar dos meus passarinhos. Agora eu estou criando canário belga, estou todo feliz. A minha belga ontem teve 3 filhotinhos. E vou retomar a minha literatura. Não pretendo escrever muito mais. Eu quero escrever mais um romance, que eu tenho muito boa essa ideia na minha cabeça. Confesso aqui humildemente para vocês que eu escrevi um outro romance aí esse tempo atrás. Cheguei a escrever 140 páginas. E fui reler, professor. E li, e reli, e tornei a reler. Falei, gente, eu já escrevi coisa muito melhor do que isso. Tive a humildade de pegar aquilo, rasgar e jogar fora. Joguei tudo fora. É um sacrifício desgraçado, mas joguei. A gente tem que ter humildade, porque é muito melhor você jogar fora agora do que você ser publicado depois que você morrer. Eu acho uma coisa terrível quando a pessoa morre, publica os inéditos, publica os dispersos. Isso é uma bobagem. Eu não quero que isso aconteça comigo. Tá ok, gente? Eu vou parando por aqui, agora é sério mesmo. Agora eu passo a palavra para vocês, podem perguntar o que vocês quiserem, estou às ordens e agradeço demais a presença de vocês aqui, vocês não imaginam, para mim, de uns 2 anos para cá, eu passei a ser chamado de senhor, né? Todo canto que eu vou agora é o senhor, seu Carlos, lá em Coluna, seu Carlinhos, né? Até 2 anos atrás, não, mas de uma hora para outra eu fiquei velho. Agora é seu Carlos, ô seu Carlos, pois não, seu Carlos, pois não, seu Carlos. Tem uns meninos, chegam em Coluna, vem me toma bênção, né? Pô, Deus te abençoe, meu filho, dê boa sorte. Então, eu quero escrever mais 1, 2 romances, tá bom. Depois eu quero ler história, que é a coisa que realmente me fascina. Ok, gente? Como que a gente faz com o microfone, que se alguém pode levar para vocês, se alguém quiser fazer alguma pergunta. E me desculpem, eu uma vez assisti uma entrevista de Lígia Fagundes Telles, da querida Lígia Fagundes Telles. Eu digo querida, porque Lígia foi importantíssima na minha vida. Ela, em 1973, teve uma feira de livros aqui na rua Rio de Janeiro, entre Tamoios e Avenida Afonso Pena. Eu fui assistir a essa feira, eu fui e conheci Lígia Fagundes Telles, uma mulher alta, linda, bonita. Estudou no Largo de São Francisco, se formou em Direito. Naquela época, mulheres não estudavam. Eu me aproximei dela, agora, por Deus, que é para acabar mesmo. Eu me aproximei dela, olha quem é, olha a educação e a generosidade da pessoa. Eu me aproximei dela, um rapazola de 17 anos, me aproximei dela, tive a ousadia de me aproximar dela.
promovi essa feira era um cara chamado Catambri, foi dono da livraria Eldorado, um cara muito importante para os livros de Minas Gerais. Aproximei de Lígia Fagundes Teles, falei, Dona Lígia, ela falou, pode me chamar de Lígia? Eu sou escritor. Eu também sou escritor. Ela falou, mas você é escritor? Eu falei, sou. Eu queria perguntar à senhora o que eu faço para ser escritor. Aí ela falou, pode me chamar de você? Aí ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, me dá o seu endereço. Aqui agora não tem jeito de conversar. Eu vou te escrever. Eu dei a ela meu endereço. Ela me respondeu uma carta que hoje está no arquivo lá, no meu espaço lá do arquivo do acervo dos escritores mineiros da UFMG. A carta era assim. Meu caro Carlos Herculano, sim, você poderá ser um escritor. Mas, em primeiro lugar, você tem que ler. Em segundo lugar, você tem que ler. Em terceiro lugar, você tem que ler. Escrever muito, viver muito, descobrir o mistério das palavras e a beleza das palavras. Gênio é paciência. Entre aspas, trouxeste a chave, perguntou o poeta em um poema, fecha aspas. E esta chave, meu caro, você terá que encontrá-la na sua busca. Essa carta, a grande Lígia Fagundes Teles, a quem eu rendo as minhas homenagens, me escreveu quando eu tinha 17 anos. E quando ela fez 80 anos, eu fui o único jornalista do Brasil a quem ela deu uma entrevista. O pessoal da Folha de São Paulo e do Estadão ficou morrendo de inveja. É verdade, ela deu entrevista para mim, para um jornal de província. Eu telefonei para ela, ela falou, meu caro Carlos Herculano, eu estou me sentindo muito só, estou muito melancólica, eu estou com 80 anos, meu filho já não mora mais comigo. Eu não quero falar com ninguém, Carlos Herculano, eu quero vivenciar meus 80 anos só. Eu falei, Lígia, respeito profundamente, mas você me escreveu uma carta, eu tinha 17 anos. Ela me falou, eu me lembro, você é um menino, lá em Belo Horizonte, meu caro Carlos Herculano, porque depois disso eu tinha encontrado com ela algumas vezes em feiras e tal. Eu me lembro que eu te escrevi realmente uma carta. Vamos conversar então, Carlos Herculano. Eu fiz uma entrevista fantástica com ela, quando ela fez os 80 anos, a único jornalista do Brasil com o qual ela falou fui eu, muito em decorrência dessa carta, em que ela disse, trouxeste a chave, perguntou o poeta em um poema, e esta chave você terá que encontrá-la em sua busca, igual todos vocês, todos nós, de uma maneira ou de outra, teremos que encontrar nossa chave em nossas buscas. Eu desejo a vocês aqui, essa juventude toda que está aqui, que podem ser meus filhos, como eu já disse, vocês que são o futuro do país, a minha geração já deu o que tinha que dar, vocês serão os governadores, os ministros, os operários, os professores, os engenheiros, os médicos, as donas de casas, os pais de famílias. Desejo a vocês muito sucesso, muita alegria e muita honra, porque o país está precisando de uma palavra chamada honra. Aqui eu encerro e passo a palavra para vocês. Eu já estou até um pouco emocionado aqui, vou parando por aqui. Tá? E eu me lembrei isso da Lígia. Não, é verdade. Eu me lembrei isso da Lígia, porque ela deu uma entrevista uma vez para o Sem Censura. Aí, quando ela terminou, ela falou, vocês desculpem eu ter falado tão atabalhoadamente. E aí eu faço delas minhas palavras. Me desculpem de eu ter falado aqui tão atabalhoadamente. Boa noite, Carlos. Boa noite, aqui. Gostaria de saber por que o senhor deu o mesmo nome para os personagens, repetiu o nome dos personagens do livro. Aí, tá vendo? Eu falei que de 2 anos para cá eu sou chamado de senhor. O negócio não é brincadeira, né? Aí eu hoje, ontem, quando eu reli o livro, eu estava pensando, isso foi mais um recurso meu, um recurso usado
Eu tenho impressão para tornar mais fácil a minha escrita, porque eu quis contar a história de 3 gerações de mulheres. Uma mãe, uma filha e uma neta. Todas duas, de certa forma, com uma história com as suas variantes parecidas. E também dei esse mesmo nome de Antônio. Foi um recurso? Eu acho que não foi mais do que isso. Falar de um livro que você escreveu há 36 anos e que você releu assim, é muito difícil, a não ser com a emoção só, sabe? Assim, fazer uma análise, eu posso... É difícil. Eu, com toda a humildade, eu não tenho condição de fazer. Assim, eu reli, como vocês leram, muitas passagens, eu perguntava, olha, eu não tinha a menor lembrança de que eu tinha escrito aquelas passagens. E os nomes eu me lembro. Isaura eu quis dar porque eu acho Isaura um nome muito antigo. Eu gosto muito dos nomes antigos. Isaura é um nome antigo, um nome bonito, não é? Assim como Luísa é um nome bonito, Isaura é um nome muito bonito. E eu quis fazer essa homenagem a essas mulheres colocando esse nome antigo, Isaura. Isabel é um nome muito bonito também, não é? Se eu tivesse uma filha, eu acho que queria pôr o nome dela de Isabel, não de Isaura, é muito lindo. Mas foi isso. E não sei mais porquê. E o Antônio, que é um nome comum, né? Como são comuns os homens, né? A opção especial nessa história são as mulheres, né? O homem ali não tem nada de especial nessa história, eu acho, né? Boa noite, Carlos. Boa noite. Meu nome é Paulo. Na verdade, foi uma dúvida que eu tive. A Isaura, filha, ela matou o assassino do irmão? Porque tem uma passagem no livro que ela conta sobre uma parte que ela fala que não soube como falar para a família, que encontrou ele, que... Aí eu não fiquei meio em dúvida, não sei se você vai saber que tá o meu problema. Também. Você falou. Eu já não lembro. Depois que você falou, eu fiquei meio sem graça. O meu medo de vir aqui era esse. Você entende? Me colocar assim num aperto. Porque eu não me lembro. Eu não me lembro. Há pouco tempo, eu vi um texto na internet. Eu estou lá. Tem algumas coisas na internet que falam que foi eu que escrevi, mas que não foi. A internet é uma terra de ninguém, né? A internet é um mundo sem dono, né? A internet é uma loucura. Eu não sei como que isso vai ser gerido, se é que isso vai ter alguma condição de ser gerido. Aí eu li um texto sobre o vestido. Eu falei, esse texto não é meu. Mas aí eu peguei o livro e fui procurar e era. Você entende? É porque eu não me lembrava mais. Então, essa pergunta, você me desculpa, assim, eu teria que pegar o livro e abrir para ler de novo. Aí eu não sei, assim, mas com certeza alguma coisa aconteceu. Não é? Alguma coisa rolou ali, assim. Boa noite. Eu queria saber como é que foi a repercussão do livro, porque trata de temas muito atuais e muito presentes na nossa sociedade. Hoje em dia é muito difícil discutir sobre machismo, sobre violência e sobre opressão da mulher. Então, falar sobre, tipo, sua tetravó, que era uma coisa muito forte que as personagens passam, de umas violências muito fortes, e como que elas lidavam com isso. Daí, tipo, foi lançado na década de 80, durante o final da ditadura. Eu queria saber como que foi a repercussão da sociedade nessa época. Falar sobre um tema de uma maneira tão aberta. Olha, na verdade, eu escrevi esse livro no jorro. Eu escrevi esse livro sem nenhuma censura. Eu tinha a idade, eu tinha a juventude, eu não tinha as barreiras que eu tenho hoje para escrever esse livro. E eu toquei nesse livro em assuntos tabus, não é? Até hoje. A opressão da mulher, a falta do prazer sexual, o homossexualismo. Tem uma cena no livro que eu vi ontem, uma cena, por sinal, muito bonita, que a Isaura tem uma transa com uma mulher chamada Marcela, não é? E no assassinato, na opressão, no estupro, em coisas escatológicas. Eu li aquele livro ontem e fiquei pensando, meu Deus, onde eu estava com a cabeça, não é? Mas é verdade, e como que eu tive a coragem naquela época. Aquilo
ainda em um momento difícil, não é, um momento difícil da política brasileira aí. Eu vivi a minha juventude toda na ditadura. Quando a ditadura acabou, eu tinha 27 anos. Quando a ditadura começou, eu tinha 7. Quando ela acabou, eu tinha 28. Mas eu me permiti escrever essa história. Quando saiu, entre a família foi silêncio. Também não sei se leram ou se deixaram de ler. Entre a família foi silêncio. Entre a crítica, como eu era um autor muito jovem, muito desconhecido, algumas críticas que saíram, algumas tocaram nesse assunto. Até que quando o livro entrou no vestibular da UFMG em 1993, aí sim, aí desandou. Mas eu fico muito feliz, eu fico hoje até com uma pontinha de orgulho de mim, de tão jovem ter escrito esse livro, na verdade, uma celebração à mulher. Uma celebração à mulher colunense, à mulher mineira, à mulher brasileira e à mulher latino-americana. Porque eu viajei muito pela América do Sul e eu conheci muito essas mulheres. Aquelas cholas, né, aquelas índias do norte da Argentina, é impressionante. Você olha para elas assim, eu fico em Tucumã, olhando para ela, a figura fica olhando para você assim, olhando, para na sua frente e fica olhando para você. É impossível você saber o que está passando dentro daquela cabeça, né? Como é impossível você saber o que se passa dentro do coração de uma mulher, né? Tem uma música assim, não é? Então, escrever esse livro, para mim, foi jogar isso tudo para fora. E jogar para fora da maneira mais sincera possível que eu pude fazer naquele momento. Foi isso. Em termos de recebimento, de problema com censura, com isso aqui, eu não tinha nenhum, porque não tive nenhum. Quando o livro saiu, já tinha uma certa distensão política, né? O general Geisel já tinha falado, vamos fazer a abertura lenta, gradual e segura, né? Aí entrou o general Figueiredo, perguntaram para ele, general, o senhor vai fazer a abertura? Vou fazer. E se não der certo, general, eu prendo e arrebento. Não é verdade? Então, hoje, quando eu vejo alguém falar, quando eu vejo pessoal na rua pedindo volta de ditadura, me dá, como diz em coluna, me dá um arrupeio. Não é? É isso. Boa noite, Carlos. Eu vendo você falar assim, a respeito de escrever um livro na posição de mulher, e eu estava lembrando assim, de alguns livros do Mia Couto, né, que ele está escrevendo recentemente, ele teve aqui em BH recentemente, ele estava falando assim, dos desafios que é ele escrever como mulher, dar voz à mulher, sendo ele homem, né? E como que ele está tentando internalizar isso, ele foi tentando construir isso. E, assim, eu queria saber, assim, eu sei que tem muitos anos, mas talvez você lembre, assim, de alguma sensação, de algum sentimento de como foi os desafios de escrever na posição de uma mulher, tentar entrar na cabeça de uma mulher, sendo você um homem, assim. Esse desafio, de certa forma eu já respondi aqui no início da conversa, foi a coragem que eu tive e o compromisso que eu tive comigo mesmo, quando eu estava escrevendo, de tentar introjetar uma mulher dentro de mim. Isso. Partindo desse princípio, da história que eu escutei dessa minha tetravó, que se perdeu no tempo, o nome dela a gente não sabe. Imagina o que é uma mulher ter 14, 15 filhos com um cara que ela nunca gostou. Era essa a verdade. Nunca deve ter tido um prazer sexual na vida, nem sabia o que é isso. E me impressionou muito também, eu esqueci de contar isso. E está aqui o meu primo Joaquim Garcia, que sabe dessa história. Me impressionou muito quando eu era criança. Tinha uma tia nossa que era louca, chamava Altamira de Alcântara. A minha tia Mira, popular tia Mira, era louca, doida, completamente louca. Um dia me contaram, eu sempre quis saber na família, por que a tia Mira era doida. Dizem que o mineiro não fica doido, o mineiro confirma, né? Dizem que a gente confirma. A tia Mira tinha confirmado, né? Eu já conhecia a tia Altamira, ela já era velhinha, eu era novo, 18 anos e tal. Mas me incomodava aquilo.
Aí me contaram, e quem me contou não estava mentindo, que o grande problema dela com a sanidade mental foi quando ela ficou menstruada, e ela foi contar para a mãe dela, e a mãe dela deu uma surra nela. Bateu, deu uma surra, porque aquilo era coisa do demônio, aquilo era coisa que não se falava, e aquilo é isso e aquilo, e ela não já devia ser fragilizada emocionalmente, ficou louca. Isso também, olha, imagina a opressão dessas Minas Gerais, né? Dessas Minas sessentistas, dessas Minas, como dizia o professor Moacir Lattes, essas Minas enganosas, né? Essa frase do professor Moacir Lattes é uma maravilha, né? Essas Minas enganosas. Aí, essa história também dessa minha tia me impressionou, quando eu escrevi A Dança dos Cabelos. Essa história eu acho que eu nem conto no livro, mas me impressionou muito para escrever isso. E também, eu já conhecia mulher. Quando eu escrevi esse livro, eu já tinha transado com muitas mulheres. Eu tinha 23 anos, eu fui um menino precoce. Não é? Eu fui um menino precoce aí. Eu já conhecia da intimidade da mulher, já conhecia. Muitas já tinham contado muitos segredos para mim, não é? Nesses momentos você escuta muitos segredos, né? Então, eu já conhecia também isso, né? Sabia essas histórias antigas, mas sabia da condição do corpo feminino, do coração, da alma da mulher, um pouquinho, eu já sabia. E isso tudo me fez escrever esse livro. E o Mia Couto, eu tive o prazer de conhecê-lo agora em Araxá, na FLI Araxá, e ele estava contando também essa história, esse desafio dele de escrever como se fosse a mulher. Eu não sei se eu consigo fazer isso mais, mas também não é, já está bom, né? Acho que já está bom. Dei a minha contribuição. Que a mulher, tinha o Bigu, filósofo de rua, amigo meu de boteco, ele falava, a mulher, Herculano, ela é tão misteriosa que ela é mãe dela mesma. Não é? Ô, gente, já são 9h30. Vocês já estão cansados? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Que aí a gente pode encerrar, que eu já tomei muito tempo de vocês aqui. Boa noite, Carlos. Boa noite. Meu nome é Rafael. Eu fiquei bastante impressionado com seus relatos de contar qual foi a origem dessas histórias, né, que provinha, na verdade, de outras histórias. E eu, para ser sincero, estou bem decepcionado, cara, porque eu achei que se fosse dar bastante spoiler sobre a prova, eu consegui tirar alguma coisa. Mas, no mais, é mais minha alegria mesmo de dizer que eu estou bem contente mesmo por ter vindo ouvir, apesar de não ter ouvido bastante da sua visão como analista sobre isso, mas eu gostaria de saber mais um pouco sobre as suas referências. Claro que tem a visão da mulher e tal, mas a posição do homem, você vê na história algum homem importante, algum personagem masculino que possa ter, além dos Antônios, claro, que possa ter modificado essa história, que tenha alguma contribuição? Olha, eu compreendo muito a sua frustração. Porque se fosse eu também estaria aqui frustrado. Sim. Claro, com certeza. Vocês vieram aqui porque vocês vão fazer a prova. Não é? Vocês estão aqui, a maioria pelo menos, porque vai fazer a prova. E a gente faz a prova para quê? Para passar. Não é verdade? Hoje o aluno não pode tomar mais bomba. Eu não consigo compreender isso, né? Então, a gente faz a prova para passar. Mas eu não posso te dar essas respostas, amigo. Assim, eu não tenho o direito de te dar essas respostas, porque o livro, a literatura, ela tem tantas interpretações, são tantas as leituras, são tantas as vozes. Na internet tem muito trabalhos preciosos sobre a dança dos cabelos, que falam muito melhor do que eu falaria para você aqui. Qualquer afirmação que eu fosse fazer para você aqui, eu não diria que eu estaria sendo leviano, que essa palavra é muito forte, mas eu estaria sendo pretensioso, eu acho, e eu não quero ter essa pretensão, porque a obra está em aberto. Os personagens que me marcaram a minha vida, personagens literários, o personagem que mais me marcou foi Dom Quixote. Dom Quixote
de Cervantes. Esse livro escrito aí há quase 500 anos, né? Acho que ele é de 1600 e tanto, se não me engano. Um homem que de tanto ler romance de cavalaria, um dia ele se impressiona com aquilo, ele arranja uma armadura, ele monta num cavalo, ele arranja um guarda-costa, um baixotinho gorducho, Sancho Pança, ele coloca como amada Dulcinea del Toboso, a senhora dos sonhos e a rainha dele, e sai pelo mundo para espalhar a justiça e acabar com os malfeitos. Aquele livro, ele é um livro fantástico. E o homem não se abate perante a nada. Qualquer coisa Dom Quixote enfrenta. Como a gente deve enfrentar a vida, não é? Se fala muito de livros de autoajuda, né? O melhor livro de autoajuda que existe é Dom Quixote, não é? Dom Quixote, para que assistir palestra de Trigueirinho, com todo respeito, de fulano, de Beltrano, se existe Dom Quixote de la Mancha para a gente ler, né? E um outro livro fantástico, esse agora eu estou relendo pela 6ª vez, eu estou relendo agora, copiando as frases que me interessam, as frases filosóficas que eu gosto, se chama Grande Sertão Veredas. Esse é o grande livro que eu digo isso com autoridade, e agora eu pego essa responsabilidade para mim, o grande livro escrito na América Latina em todos os tempos, se chama Grande Sertão Veredas, de um conterrâneo nosso, aqui de Cordesburgo, um homem almofadinha, andava de gravatinha borboleta, um homem que se andou em um cavalo alguma vez na vida, foi uma única, quando ele seguiu uma boiada famosa aí de 10 dias, da fazenda de um parente dele até não sei aonde, e escreveu esse livro, que se chama Grande Sertão Veredas. É outro livro também que todo mundo tem que ler. Às vezes, mas a leitura é difícil, eu não entendo. Lê uma vez, lê 2 vezes, leia 3 vezes. Vai passar a ser um livro de cabeceira de todos. Assim, para ficar só nesses 2, porque são tantos, teria que falar de Machado de Assis, teria que falar de Pedro Nava, não é? Aqui de Belo Horizonte, e de tantos e tantos outros, mas eu fico nesses 2 assim para dizer, quem lê Dom Quixote, quem lê com atenção Grande Sertão Veredas, quem lê Crime e Castigo, pode ter certeza que não é mais a mesma pessoa. Existem determinados livros na vida que depois que você lê, você fala assim, alguma coisa mudou para sempre na minha vida. E mudou para melhor, né? Eu não tenho jamais essa pretensão. Estou falando dos grandes monstros sagrados que são esses homens, né? Que a humanidade produz de vez em quando, né? Tolstói, Cervantes, Guimarães Rosa, enfim, Machado de Assis, só para ficar nesses 4, tá bom? E eu não puder responder, você está frustrado e você tem toda a razão e eu peço as minhas desculpas aqui, mas eu não vou ter esse atrevimento. Ok? Vamos fazer mais a pergunta dela e aí a gente encerra, porque senão fica muito cansativo para vocês. Carlos, boa noite. Meu nome é Andréia. Prazer estar aqui, te conhecer pessoalmente. Eu li o livro e eu gostei demais. O emaranhado, o entrelaçado entre as vidas das 3 Isauras. Gostei demais, foi um livro que me prendeu do início ao final. E aí eu li 2 vezes. A primeira vez que eu li, eu fiquei com um sentimento no final do autor ter deixado em aberto o suicídio ou não da Isaura, da última Isaura, da neta. E da segunda vez que eu li, a minha sensação foi diferente, porque como eu já tinha lido uma vez, eu fiquei com a sensação que sim, ela suicidou, porque as outras 2 suicidaram, então ela também, como a história é um emaranhado e o título, né, já sugere isso, né, a dança dos cabelos já sugere, eu fiquei com a sensação, depois eu tive a certeza, aliás, que
ela tinha suicidado. Então, eu queria ouvir de você o que você pensou para o final do livro. Sabe que eu pensei que essa minha tetravó também deve ter suicidado? É verdade. Essa mulher deve ter suicidado, porque nunca mais se ouviu falar dela, não é? Desceu numa canoa pelo rio Jequitinhonha abaixo. Eu imagino que ela deve ter suicidado. Fez ela muito bem, né? Se suicidou, se diz. A pessoa deve ter também o seu direito, uma pessoa que talvez tenha sido infeliz. Se é que isso seja verdade também, né? Porque eu vim fazendo a conta. Eu sou a 5ª geração dessa história. Vamos supor que uma geração tem 40 anos, que é o que se diz aí. Então, é uma história que tem 200 anos, não é? Mas eu deixei em aberto essa possibilidade e os meus livros eu deixo em aberto. Se algum dia você me der a honra de ler Sombras de Julho, O Último Conhaque, você vai ler que essa história está aberta. O leitor, ele tem o direito de participar com a gente, né? O direito de imaginar o que pode ter acontecido. Para encerrar mesmo, né? Para encerrar mesmo, eu gosto muito de contar essa história, por quê? Porque na vida a gente tem que tentar. Tentar. Se você tenta, você tem chance de conseguir. Se você não tenta, você não vai conseguir nunca. E só vai ter arrependimento. Eu persisti com a dança dos cabelos, dei sorte de conhecer Rosemary Muraro. Se não tivesse conhecido ela também, eu tinha persistido. E, de uma maneira ou de outra, eu teria conseguido. Mas o não tentar é terrível. Uma vez eu estava em Granada, na Espanha, eu jovem aí, tinha uns 30 anos, mais ou menos, aquela linda cidade de Moura, não é? Do sul da Espanha, não sei se vocês conhecem, né? E que foi dominada pelos mouros durante tantos anos. E eu estava num bar de turista no final de tarde, assim. O bar estava vazio. Tinha uma mulher loura, bonita, que não era espanhola. As espanholas também são muito bonitas. Mas ela não era espanhola, era nórdica. Talvez alemã, canadense, ou eslava. Mas uma mulher linda, assim. E ela ficou olhando para mim. E eu fiquei olhando para ela. Ela olhou para mim, eu olhei para ela. Meu chopp já estava acabando. Eu pedi um chopp. Ela também pediu um. E ficou olhando para mim. Eu fiquei olhando para ela. Isso deve ter durado uns 20 e tantos minutos, assim, esse jogo de olhares. Eu não tive coragem de me aproximar dela. Eu a desejei imensamente. Ela também, tenho certeza que me desejou, mas não teve coragem de se aproximar de mim. Resultado, eu não lembro mais o rosto dessa mulher, mas eu penso nela quase todos os dias. Por quê? Não porque eu não tentei. Você entendeu? Eu não tentei. A minha vida podia ter mudado. Eu podia ter casado com ela, podia ter tido namoro com ela, ou podia não ter tido nada. Eu podia ter ido lá tentar me aproximar dela. Ela falou: se manca, rapaz. Qual é a sua? Deixei eu aqui na minha, tomando meu chopp, fumando meu cigarro. Mas eu não me aproximei. Você entendeu? Assim, então, aquilo ficou para sempre na minha memória, na minha história e nas minhas fantasias. Então, é o tentar. E a obra é o deixar em aberto, para que a pessoa fantasie, para que a pessoa imagine, e para a pessoa conclua o que ela quiser, feche a obra da maneira que ela quiser. A literatura permite isso, mas a vida não permite muito, né? Na vida a gente tem que tentar, a gente tem que correr atrás. Se a gente tenta, a gente tem chances de conseguir. Se não tenta, você não vai conseguir nunca. E eu termino minhas palavras aqui, que vocês tentem. Se não der certo da primeira, da segunda, da terceira. Na vida, da maioria das vezes, a gente perde, mas a gente ganha também. A gente também ganha, a gente não só perde. E a gente tem que tentar e lutar, porque só o fato da gente estar vivo é uma coisa fantástica. Com toda a tristeza, com todo o sofrimento, com todas as tragédias que todos nós passamos
em família, individualmente, eu acho que a vida está aí para ser vivida e a gente tem que tentar e bola para frente. E muito obrigado a vocês todos dessa paciência de me ouvir aqui, como diz Lígia Fagundes Telles, meio atabalhoadamente. Muita sorte no vestibular e na vida e nos amores e em tudo mais. Obrigado.